Quando o Alan entra com uma mobilidade que a gente conhece desde os tempos de Atlético Mineiro, mas que não vinha acontecendo no Flamengo, o De La Cruz consegue ser esse sucessor do Arrascaeta quando for necessário. Claro que muito diferente, um jogador de técnica diferente, de característica diferente, mas o Flamengo fica um time muito parecido com o que o Tite gosta. Um time intenso pra caramba na frente, um time que marca muito. E foi isso no segundo tempo. O São Paulo não respirou. E quando respirou, acontece porque é normal uma equipe grande como o Flamengo, uma equipe que briga por títulos, que tem grandes jogadores apesar dos desfalques. E é muito legal a gente ver quando o Tite fala das compensações. Fala, nação, preparei mais um vídeo para vocês sobre a vitória do Flamengo em cima do São Paulo por 2-0. Vamos ver uma análise tática e técnica, mas antes se inscreva no canal, assine o sininho de notificações, deixe aquele like, é muito importante para o nosso crescimento. Créditos, dono da bola Rio de Janeiro, link na descrição como créditos e vamos pro vídeo, nação. Flávio Amêndola, quero que o senhor fale, dê as considerações aí sobre o jogo do Flamengo, pode usar as imagens na tela. Bom, eu vou começar falando sobre o jogo em si, depois eu falo sobre os aspectos externos, né? Acho que o Flamengo começou muito bem o jogo e eu acho que o Flamengo foi muito bem durante 85% do jogo, talvez até 90% do jogo. O Flamengo tenha controlado as principais ações da partida, seja com a bola, seja sem a bola. Esse é um Flamengo que consegue, quando precisa se defender, quando precisa atacar, ataca. É claro que não é da maneira que o torcedor gostaria, mas é um time que está aos poucos entendendo melhor como funciona a engrenagem do Tite. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo, mais uma vez, foi um segundo tempo muito forte. Aí eu não estou colocando o jogo contra o Atlético Goianiense, porque aquele jogo ali foi bem diferente, mas foi um segundo tempo muito forte. O Flamengo teve muito controle do jogo. Eu gostei de ver o De La Cruz jogando um pouco mais avançado. Por que eu gostei de ver isso? Porque quando o Flamengo fazia a pressão inicial no campo de ataque, o De La Cruz, meu Deus do céu, o cara não para de correr. Ele vai no primeiro zagueiro, se não der ele vai no outro, se não der ele vai no outro. E quando você vê, ele já está lá atrás tentando recuperar a bola na linha do meio campo. Então, assim, o Flamengo ganhou muito essa pressão inicial por conta desse posicionamento do De La Cruz. Que, para mim, o De La Cruz ontem foi o melhor em campo. E aos poucos ele também está se adaptando, está se ambientando com os companheiros novos dele. Então acho que foi uma vitória, eu diria que incontestável do Flamengo, pelo que foi o jogo. Eu acho que o placar, de forma alguma, reflete o que foi o domínio do Flamengo. Cara, a defesa do Rafael, cara, essa bola é muito difícil, olha isso. Eu acho que seria, o Flamengo merecia ter feito 3, 4 gols nesse jogo de ontem, sem exagero. E agora você tem... Mas essa corrente aí, que a gente tá sacaneando aqui, mas é sério, um monte de gente reclamando do Flamengo, que loucura. Ah, ganhou, mas não convenceu, tomou sufoco de novo, tomou pressão. Você viu esse jogo também, meu? Não vi esse jogo, eu não vi esse jogo. Eu entendo o torcedor, ele ter essa memória afetiva de que o Flamengo dominante vai ser o Flamengo de 2019, mas infelizmente não vai. Mesmo se o Jorge Jesus voltar, o trabalho não vai ser igual. E com o Tite são características diferentes. Por que o torcedor do Flamengo tem esse quê? Eu entendo, tá, gente? Eu entendo, historicamente, o Flamengo ter times que joguem pra frente, que façam muitos gols, que joguem bonito, beleza. Mas vamos trazer um exemplo do que aconteceu ontem nas quartas de final da Champions League com o maior clube deste planeta, que é o Real Madrid. O Real Madrid do Ancelotti, quando precisa defender, defende. Quando precisa atacar, ataca. Quando precisa cozinhar o jogo, cozinha. Por que o Flamengo não pode fazer isso? O Real Madrid também tem DNA ofensivo, o Real Madrid tem 14 Champions League. Tomou um vareio durante o jogo. Ontem, muita gente falou, o Flamengo tomou sufoco. Sufoco foi o que o Real Madrid tomou do Manchester City. Exatamente. O Flamengo não tomou sufoco algum do São Paulo. O gol do São Paulo, óbvio, tem todo o mérito do Ferreirinha, mérito demais do Alisson, consegue cruzar essa bola. Mas pra mim tem uma falha individual, que é do Alan. E o Tite explica depois na coletiva que ele estava com cãibra, por isso que ele não foi tirar o espaço do Alisson. Então o torcedor rubro-negro, faça um pedido, e eu tenho uma felicidade muito grande de saber que a torcida que vai ao Maracanã é diferente da torcida que está no Twitter e nas redes sociais. Isso é muito bom, já é o primeiro passo. Agora, não se deixem contaminar por certos perfis que estão aí achando que vai ser tudo maravilhoso, que vai ser tudo fácil. A gente está falando de São Paulo que acabou de ganhar a Copa do Brasil em cima do Flamengo e que acabou de ganhar a Supercopa em cima do Palmeiras.
A gente não tá falando de um time qualquer. Então vamos com muita calma. O ano tá começando, o trabalho é novo, não vai ser espetáculo todo jogo. O que importa são os 3 pontos. E além disso, o Flamengo jogou para vencer o jogo. Completando o que o Flavinho falou, se é que dá para completar. Só uma coisa, antes de você falar, João Guilherme falou ontem, vai ser difícil tirar o Luiz Araújo desse time. Eu vou falar disso. O moleque entrou e deu-lhe uma chapadona. O futebol tem dessas nuances, né, GV? Cebolinha vinha sendo um dos caras mais importantes do Flamengo junto com a Arrascaeta, sentiu um problema. Acho que vai ter uma pancada, espero que não seja nada muito sério. Pisão no tornozelo. Isso, nada muito sério. Quando é trauma, as coisas ficam um pouco mais tranquilas com relação às alavancas, entorses. E o moleque entrou em uma jogada individual muito legal, em que o Varela ajuda muito nessa jogada, porque ele tira a atenção do Wellington, que seria a dobra da marcação ali. O Wellington tem que olhar pro Varela e dar o espaço necessário pro Luiz Araújo ajeitar a bola e bater de forma maravilhosa, como ele fez o gol. E o Flamengo jogou muito bem, tem muito mais coisas boas do que ruins esse jogo, porque a gente conseguiu encontrar um posicionamento, não só pelo Nico Dela Cruz, mas muito pelo Alan, pela recuperação do Alan, que dá ao Tite a liberdade de poder tirar o Dela Cruz de uma posição que ele vinha jogando muito bem, sendo importantíssimo para o Flamengo, você não tem um ponto de equilíbrio junto com o Pulgar, até nessa cobertura do Pulgar, que o Pulgar é um cara que ele ataca muito o portador da bola. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas não entendem. Ele vai muito de primeira. Não, quando ele ataca o portador da bola, ele não dá tempo do cara pensar. O cara tem que tomar uma decisão muito mais rápido do que teria que tomar se tivesse com tempo para pensar. E isso faz com que ele seja batido algumas vezes. Não é de forma intencional, mas é que, quando ele faz isso, o time tem que se mexer e o Dela Cruz cobre com muita velocidade. E isso é importante. Quando o Alan entra com uma mobilidade que a gente conhece desde os tempos de Atlético Mineiro, mas que não vinha acontecendo no Flamengo, o Dela Cruz consegue ser esse sucessor do Arrascaeta quando for necessário. Claro que muito diferente, um jogador de técnica diferente, de característica diferente, mas o Flamengo fica um time muito parecido com o que o Tite gosta. Um time intenso pra caramba na frente, um time que marca muito. E foi isso no segundo tempo. O São Paulo não respirou. E quando respirou, acontece porque é normal uma equipe grande como o Flamengo, uma equipe que briga por títulos, que tem grandes jogadores apesar dos desfalques. E é muito legal a gente ver quando o Tite fala das compensações. Na hora do gol do São Paulo, tem toda uma quebra de cobertura, porque como o Alan não consegue, tem que sair o lateral esquerdo, que é o Ayrton, tem que sair o Léo, tem que sair o zagueiro central, que é o Fabrício Bruno, para chegar o Varela. E quem está marcando o Ferreirinha é o Luiz Araújo, que é isso aos, 70 minutos do segundo tempo, 75. Um cara que entrou no início do jogo, em que faz uma função que é muito difícil fazer, em que todas as equipes trocam os seus jogadores que jogam pelo lado em todos os jogos. Ele é um cara que costuma... E ele era para ser poupado, né? Como foi isso aí. Então, não tem caça às bruxas, não tem terra arrasada. O Flamengo ganhou 2 jogos no Campeonato Brasileiro, é líder, o que não era desde 2020. Desde 2020, da última rodada. Fernando Santos. E sábado pega o Palmeiras lá, que é um adversário direto, domingo, na real. Vamos fazer o seguinte, já fala. Não, porque eu notei uma coisinha aqui, é legal a gente falar com relação ao Dela Cruz, desse jeito que ele joga, GV, as coisas acontecendo pro Flamengo, ganhando títulos, enfim, coisas importantes, esse menino pode ser um dos grandes jogadores dessa nova geração do Flamengo pós-2019, cara. Já é pra mim. O que ele jogou ontem é brincadeira. Aliás, o Flamengo ontem tava com as facas guinhos. Todo mundo... BH deu umas 3, Pedro deu, ele, todo mundo cortando tudo. Tite falou